Primeira leitura. Carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é o modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que compreendemos que o universo foi organizado por uma palavra de Deus. Assim, as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim, e por causa dela, ele foi declarado justo, porque Deus aprovou a sua oferta. Graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado, para não ver a morte, e não mais foi encontrado, porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé é impossível ser-lhe agradável, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Foi pela fé que Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar a sua família. Pela fé, ele se separou do mundo, tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Palavra do Senhor. O autor da carta aos Hebreus resume toda a história da salvação, fazendo desfilar diante de nós as suas principais figuras e protagonistas. Porque estás preocupado em dar-nos uma definição de fé, o autor sublinha apenas esse aspecto. As figuras apresentadas são nossos pais e mães na fé. Partindo da história das origens, passando pelos patriarcas, Moisés e mais sumariamente os profetas e reis, chega finalmente a Jesus, que é o autor e consumador da fé. Autor e aperfeiçoador, como dizem mais eloquentemente os textos gregos, equivale a princípio e fim. Jesus é o ponto inicial e o ponto terminal da história. Só Ele nos permite resumi-la, recapitulá-la de modo sintético e eficaz. Isto quer dizer que a fé de Jesus, a fé atuada e levada à plenitude por Ele, já atuava nas personagens bíblicas que, historicamente, o precederam. O nosso texto menciona 3 justos que encontramos na história das origens da humanidade, antes da vocação de Abraão: Abel, Enoque e Noé. Todos se tornaram herdeiros da justiça que se obtém pela fé, fruto da sua capacidade de ver para além do invisível. A história das origens pretende ligar o Gênesis e os desenvolvimentos do pecado humano à graça de Deus que o previne e perdoa. Mas só quem sabe olhar mais além do que o aparente senhorio das forças do mal é um homem de fé, capaz de organizar a sua vida de modo contrário ao do mundo, isto é, viver na justiça.